Graça e paz, meu nome é John Lennon e eu quero convidar você a meditar junto comigo nesse momento. O tema de nossa meditação é ensino espiritual e a leitura bíblica se encontra em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. Olha que interessante, um poeta conversava com alguém que dizia não adotar instruções religiosas alguma para seus filhos. Alegava não querer criar preconceito algum na criança, para que esta mais tarde formulasse por si mesma as suas opiniões. O poeta, por sua vez, não respondeu nada, mas pouco depois convidou a pessoa para ver o seu jardim. Parando diante dele, de um canteiro onde só havia mato, quis saber: olha, não é bonito? O visitante, surpreendido, exclamou: olha, isso aqui não é um jardim, aqui só há mato. Bem, respondeu o poeta, não quis prejudicar a liberdade do jardim, mas dar-lhe oportunidade de formar sobre si mesmo, escolhendo como crescer. Muitos pais estão perdendo o costume de orar por seus filhos, ler a Bíblia com eles e cultuar a Deus em família. Jó se levantava de madrugada para interceder por seus filhos. Preocupava-se com a situação espiritual de cada um deles. É um grande privilégio e uma necessidade urgente que nossas famílias se unam em torno da palavra. Para isso, os adultos precisam sempre lembrar que não basta suprir os pequenos com bens materiais, mas criá-los segundo as orientações de Deus. Em Deuteronômio 6:7, o povo de Israel é exortado a fazer disso uma prática constante. Veja bem o que fala: ensine as palavras de Deus com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esta é uma responsabilidade de todos os pais cristãos. Investir no ensino bíblico pode ser uma missão especial para os pais, mas mesmo que não tenha filhos, pode contribuir dando bom exemplo para qualquer criança com que tiver contato. Se você cresceu na igreja, será que não lembra de algum adulto que não seja seu parente, mas marcou positivamente sua trajetória espiritual? Que tal ser alguém assim para as crianças de hoje, então? Para educar bem uma criança, o cuidado espiritual com ela é essencial. Salomão também fala sobre isso em Provérbios 22, no 6, na parte A, e que diz o seguinte: ensine a criança no caminho em que ela deve andar. O chamado para a nossa vida hoje como pais, talvez eu estou falando e você é pai, ou se você ainda não for pai, mas tem crianças ao seu redor, é ensiná-las. Num tempo perverso, onde tem tantas coisas ruins, a mídia apresenta tantas coisas ruins, o convite de Deus é ensinar as nossas crianças a andar segundo a palavra de Deus, a ensinar o quanto nosso Deus é amoroso, o quanto nosso Deus é bondoso. Então eu convido você a orar nesse momento por isso e lanço o desafio:
Ensine o seu filho, ensine o seu sobrinho, o seu vizinho, o seu parente a andar segundo os caminhos de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos, Pai. Nos ajude, ó Deus, a conduzir os nossos filhos, a conduzir os nossos sobrinhos, parentes, vizinhos, nos teus caminhos, Pai. Sabemos que o coração de uma criança é terra de quem chega primeiro, Pai. Então nos ajude, meu Pai querido, pela força do Teu Santo Espírito, a ser o Evangelho que chegue primeiro a esse coração, Pai. É essa a nossa oração, Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço e até mais.